Olá, muito boa noite para você. Após manifestações contra pedágio sem obras na BR-365, o governo de Minas cancela leilão de rodovias. Briga de casal termina com mulher ferida e agressor foragido no bairro Quebec. E a gente também vai mostrar. Polícia Rodoviária Federal deflagra operação de carnaval. Mais de 20% dos brasileiros dormem menos do que o necessário, revela a pesquisa Vigitel. Hemocentro realiza coleta especial neste sábado para reforçar estoques de sangue durante o carnaval. A movimentação do Carnaforró no Conviver. A folia do passado no Carnaval de Patos de Minas. Justiça proíbe Carmo do Paranaíba de fazer contratações temporárias fora da previsão legal. Cruzeiro vem a Patos de Minas para a partida decisiva pelo Campeonato Mineiro. Presidente da URT confirma proposta para deixar o clube. O NTV News desta sexta-feira, 13 de fevereiro, está entrando no ar. A gente começa com os destaques policiais. Uma mulher ficou ferida na tarde de hoje durante uma briga de casal no bairro Quebec. A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Quebec referente a uma discussão, uma briga de casal entre um homem e uma mulher. E quem nos dá mais informações sobre essa ocorrência é o Tenente Reis. Tenente, até o momento, quais foram os detalhes, que o senhor pode nos dar referente a essa ocorrência? Então, a Polícia Militar foi acionada informando que havia uma mulher gritando, pedindo socorro, a qual estaria sendo agredido pelo seu companheiro, em uma residência lá no bairro Quebec. Então, imediatamente as guarnições deslocaram até o local e quando lá chegaram, depararam com ela caída no chão e já o SAMU já tinha chegado para fazer o socorro e assistência a ela. Aí, segundo ela, tiveram uma discussão na sua residência, ela foi tirar satisfação com ele em relação ao trabalho e tal, parece que ele não está muito afim de trabalhar e iniciou essa discussão por causa disso, Ele ficou contrariado com isso e nessa discussão ele desferiu um soco no rosto dela e foi sair de moto e ela estava no portão ali próximo à casa dela, na saída da casa, e ele ainda atropelou ela de forma que a moto pegou nas pernas dela e ela caiu no chão e sofreu alguns ferimentos e foi socorrida pelo SAMU. E segundo ela, esse problema é recorrente, ela já sofreu outros tipos de violência doméstica, ameaça, intimidação, esse tipo de coisas. E então ela foi orientada a pedir medida protetiva para a prevenir esse tipo de conduta. Além disso, ela também foi orientada para ser inserida ali no acompanhamento, no trabalho de acompanhamento da patrulha de proteção à mulher. É um trabalho assim por equipe especializada da Polícia Militar. Nós temos aqui em Patos de Minas que cuida desse tipo de atendimento, No caso faz o atendimento de terceira resposta que a gente fala, visando aí prevenir, que volte a acontecer esse tipo de problema. Tenente, o homem neste momento, ele estava no local ou ele está foragido, Teve o registro aí da ocorrência, como que está essa situação? Exatamente, a ocorrência ainda está até sendo registrada ainda, a mulher foi socorrida e ele está foragido, mas nós estamos aí com várias guarnições aí à procura dele para levá-lo à justiça, Tenente, muito obrigada pelas informações. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. A Polícia Rodoviária Federal deflagrou nesta sexta-feira a Operação Carnaval, que vai intensificar a fiscalização nas estradas. Nessa época aumentam as infrações, os acidentes, principalmente por conta da mistura de álcool e direção. Neste período de carnaval, a Polícia Rodoviária Federal vai priorizar os corredores que levam aos destinos mais procurados na folia: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará. Em 2025, a PRF fez em todo o país mais de 3,5 milhões de testes de alcoolemia e autuou mais de 7.900 motoristas por conduzir veículos nas rodovias federais sob efeito de álcool. Outros 43 mil foram notificados por recusar o teste do etilômetro. Segundo especialistas, mesmo em pequenas quantidades, o álcool compromete funções essenciais para a condução segura de veículos, pois atua diretamente no sistema nervoso central, reduzindo a capacidade de atenção, alterando o tempo de reação e prejudicando a coordenação motora. O álcool também afeta o julgamento, favorecendo decisões impulsivas e a falsa sensação de controle.
A seguir, mais de 20% dos brasileiros dormem menos do que o necessário, revela a pesquisa Vigitel. E Hemocentro realiza coleta especial neste sábado para reforçar estoques de sangue durante o carnaval. O Cruzeiro encara neste sábado a URT em jogo válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A delegação do Cabuloso chega agora à noite em Patos de Minas. A repórter Débora Xavier tem as informações. Boa noite para você, Débora. É isso mesmo. O Cruzeiro já está prestes a chegar em Patos de Minas por volta das 19h30 às 7h30 da noite. Está programado a chegada do Cabuloso para esse confronto decisivo contra a URT, válido pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro. A delegação irá se hospedar aqui na Avenida Getúlio Vargas e a expectativa é grande para esse duelo, que pode definir o rumo das equipes na competição. Uma informação complementar é que o Cruzeiro vem para essa partida com 3 desfalques confirmados por lesão: Kaique Kenji, Luiz Sinisterra e Neiser Villarreal. E mesmo com essas baixas, o clima entre os torcedores aqui que aguardam no hotel é de grande confiança para esse jogo decisivo. E, inclusive, aqui entre os torcedores, eu encontrei aqui com o Luiz César, que é torcedor, né, do Cruzeiro, participa aí do debate esportivo. Luiz, vamos falar como é que está essa expectativa aí para esse jogo? A gente está aqui, né, aproveitando esse momento da interação do torcedor também com a equipe do Cruzeiro, que chega a qualquer momento em Patos de Minas. Tem altas baixas, né? São 9 jogadores de fora dessa partida, que se tornou aí uma final para esse jogo entre o RT e o Cruzeiro. E o Cruzeiro já tinha 6 jogadores de fora e agora, para essa viagem, inteirou 3, né? Sinisterra, Neiser Villarreal e o Kaique Kenji, como você muito bem disse. Mas a expectativa é muito alta dos torcedores, porque aquele time base do Cruzeiro é o time que deve enfrentar a equipe da URT, né? A diferença que deve, uma dúvida ainda entre se entra o William ou o Fagner, né, e quem, o Arrui, deve voltar a ser titular da equipe, por exemplo. Então, um time muito forte para um jogo muito decisivo para o Cruzeiro, que, claro, uma vitória simples já o classifica para a fase das semifinais, assim como também para a própria URT. Mas o Cruzeiro ainda tem uma combinação de resultados que pode ser mais maleável para a equipe. O torcedor está aqui empolgado, na esperança, né, de ver a equipe chegando, muita gente vindo. Sempre aquela pergunta: quem vem? Jogadores titulares, os reserva? Ó, gritaram aqui Caio Jorge, esse é um que tá aí dentro da delegação do ônibus do Cruzeiro, que quando chegar vai ser um dos que vai descer aqui em Patos de Minas. Então, o torcedor tá empolgado. E só para lembrar, o cruzeirense já esgotou todos os ingressos para o setor visitante para essa decisão de amanhã no estádio Zema Maciel. Débora. Então, muito bom. Encontrei com o torcedor aqui que sabe de tudo, né? E a gente está aqui nessa expectativa. Daqui a pouquinho a delegação já está chegando. E a gente segue aqui acompanhando esses detalhes e mostra para vocês. Volto com você, Odair. Daqui a pouco a Débora volta, porque a delegação está quase chegando, né? Vamos falar de saúde? Um levantamento do Vigitel, órgão do Ministério da Saúde, aponta que mais de 20% das pessoas estão dormindo menos do que o necessário. De acordo com os dados, a insônia atinge principalmente as mulheres. Dormir bem é uma necessidade básica do corpo, mas para muita gente o descanso virou um desafio. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde investigou o sono da população brasileira. O levantamento mostrou que 20,2% dos adultos dormem menos de 6 horas por noite e 31,7% relataram pelo menos um sintoma de insônia, com maior frequência entre as mulheres. Nos últimos anos, a chamada higiene do sono se popularizou e muita gente passou a ouvir orientações sobre rotina, horários, ambiente escuro e redução de telas. Só que na prática essas mudanças exigem disciplina, constância e tempo, e nem sempre é fácil manter isso no dia a dia. Qual é o estilo de vida que a pessoa está levando? Quais são os hábitos que ela tem que podem estar influenciando a relação dela com o sono? Hoje em dia tem se popularizado muito a expressão higiene do sono. E essas expressões ligadas à saúde mental, elas são bem interessantes, as pessoas romantizam muito, elas falam muito a respeito, só que na prática isso acaba dando muito trabalho. Quando a pessoa percebe toda a movimentação que ela precisa criar para melhorar a relação dela com o sono ou amenizar essa insônia, normalmente ela abandona isso e acaba buscando outros meios. E aí entra um ponto importante. Por ser uma solução rápida, muitas pessoas acabam recorrendo direto aos remédios para conseguir dormir. As urgências da vida têm levado as pessoas a buscar meios mais objetivos. E, teoricamente, o que a gente tem como mais objetivo é a medicação. E, infelizmente, a automedicação
com a quantidade de informação que circula na internet, as pessoas têm buscado esses remédios, às vezes, sem prescrição médica. As pessoas estão se automedicando e talvez gerando também prejuízos maiores, que a princípio elas acham que não vai ser o problema, mas que com o tempo pode ser. Mas especialistas alertam que a medicação pode ser uma aliada em alguns casos, desde que seja usada com orientação e dentro de um acompanhamento adequado. Estar acompanhado de um profissional para fazer esse tratamento, até para evitar criar uma dependência da medicação, que esse é o grande risco. A pessoa se medica porque ela precisa de uma resposta rápida, ela quer um resultado imediato, mas ela pode silenciosamente está criando um novo problema. Dormir bem não é luxo, é saúde. E quando a dificuldade para dormir vira rotina, procurar ajuda é o primeiro passo para recuperar o equilíbrio. Eu vou acionar novamente a repórter Débora Xavier, porque a delegação do Cruzeiro acaba de chegar no centro de Patos de Minas, no hotel onde se hospeda, nessa concentração para o jogo de amanhã contra o RT. Nós vamos direto, então, portanto, com a Débora Xavier, as imagens dessa chegada da delegação do Cruzeiro. Você vê a movimentação. Débora, você me ouve? Débora não nos ouve, mas a gente tem imagens ao vivo, né? Nós temos imagens aí dessa movimentação dos torcedores que estão na porta do hotel, aqui no centro da cidade, né? E Hotel Fratelli, inclusive. E toda essa movimentação do torcedor nessa expectativa de ver os jogadores, né? De ver esses jogadores que estão atuando pelo Cruzeiro, Matheus Pereira, Caio Jorge, Cássio e outros jogadores. Cruzeiro que vem desfalcado, né? Menos 3 jogadores do ataque que não vão atuar nesse jogo de amanhã contra a URT. Essa chegada do Cruzeiro, todas as vezes que os times da capital vêm ao interior, né? Movimenta muitas torcidas, como foi no caso do Atlético, que esteve aqui há cerca de 3 anos, se não me falha a memória, e agora o Cruzeiro, que vem para esse jogo decisivo, o último desta fase para a classificação aí das finais, né, do Campeonato Mineiro. Débora Xavier está por lá, daqui a pouco a gente chama ela para falar ao vivo conosco novamente sobre essa chegada da delegação do Cabuloso em Patos de Minas. Olha, uma norma aprovada pela Anvisa autoriza profissionais, prescritores e instituições de saúde a imprimir todos os modelos de receituários de medicamentos que são controlados em gráficas próprias. Até então, alguns formulários, como os de cor amarela, eram emitidos exclusivamente pela autoridade sanitária local. A medida integra ações de desburocratização e simplificação do acesso a medicamentos. A Anvisa reforça que permanece obrigatória a numeração prévia fornecida pela autoridade sanitária competente, além da exigência de impressão física dos documentos. Os modelos antigos da Portaria 344 de 1998 deixam de valer para novas impressões a partir desta sexta. Receituários impressos até 12 de fevereiro de 2026 seguem válidos por tempo indeterminado. A agência informou ainda que até junho o Sistema Nacional de Controle de Receituários, conhecido como SNCR, deve disponibilizar a emissão eletrônica de todos os receituários de medicamentos controlados. Até lá, não há mudanças nas regras para a emissão digital. Ainda falando sobre saúde, o Hemominas lançou campanha e está convocando os doadores para garantir os estoques de sangue durante o Carnaval. E o Hemocentro de Patos de Minas promove neste sábado um dia de coleta especial. Carnaval é tempo de comemorar, mas também é tempo de ser solidário. E é pensando nisso que o Hemominas vai realizar uma campanha muito especial nesse sábado. Estou aqui com a Dagma Martinelli, que é responsável pela captação de doadores, que vai passar mais informações sobre como vai funcionar. Dagma, é muito importante que as pessoas estejam atentas aos horários dos hemocentros no próximo sábado, né? Como é que vai funcionar por causa dos horários especiais de Carnaval? Sim, a Fundação Hemominas, estrategicamente, vai abrir praticamente todas as suas unidades no estado de Minas Gerais para atender os nossos doadores, né, antes deles caírem na folia. Na realidade, é logo no sábado de manhã, algumas unidades também vão funcionar no período da tarde e o nosso objetivo é coletar o máximo de sangue possível até
antes mesmo da chegada do feriado de carnaval na segunda e terça-feira. E é muito importante que isso seja feito, porque as festas nesse período acontecem de forma muito massiva, né? Desde o Natal, Ano Novo, e esses estoques acabam baixos, certo? Certo, exatamente. Na realidade, você sabe que tem muitas pessoas que viajam, né? A gente tem aí, as pessoas bebem muito, fazem muito uso de álcool e reduz o comparecimento dessas pessoas na nossa unidade, nas nossas unidades. Então é necessário mesmo buscar o nosso doador para fazer um estoque bom para atender as pessoas, a população com segurança. E dos estoques, quais são os tipos sanguíneos que mais estão em falta? Normalmente, os que mais assim nos preocupam são os grupos sanguíneos O positivo e O negativo. O O positivo é muito mais usado, né? Ele é bem utilizado. E nós temos também o O negativo, que por ser um grupo sanguíneo mais raro, ele é muito difícil a gente manter um estoque estável do O negativo. Então, esses dois grupos é o que mais nos preocupa nesse momento. Então vamos fazer uma chamada para o mutirão de sábado, para que cada vez mais pessoas façam parte dessa corrente do bem e venham participar junto com vocês. Isso mesmo, nós estamos aí nesse sábado agora, dia 14, de 7 às 11 horas da manhã, aqui em Patos de Minas, né, no Hemocentro, e nós estamos aqui para atender doadores que quiserem agendar a sua doação. Pode acessar o nosso site, fazer seu agendamento, ou então o aplicativo MGAPP, e nós estamos também esperando doadores espontâneos, voluntários. Se você não conseguir agendar, não tem problema, você pode vir que você vai ser atendido e realizar sua doação de sangue para ajudar aí nesse feriado de carnaval. A seguir tem a previsão do tempo para o sábado e domingo de carnaval, a movimentação do Carnaforró no Conviver e ainda a folia do passado no Carnaval de Patos de Minas. A gente volta a falar da vida do Cruzeiro a Patos de Minas para a partida decisiva contra o RT, que acontece amanhã às 19 horas. A nossa repórter Débora Xavier conversou também com torcedoras do Cabuloso que estavam ali na fila aguardando ansiosamente pela chegada dos jogadores. A expectativa por aqui só aumenta para a chegada do Cruzeiro, os torcedores só aumentando aqui de todos os lados do hotel aqui na Avenida Getúlio Vargas, está cercado e esses torcedores só aumentam, né? Aqui eu vou falar com alguns torcedores que estão nessa expectativa. Deixa eu saber de vocês aqui, que eu já tô sabendo que tem gente que tem até tatuagem do Caio Jorge, é isso? Tem. Sim! É verdade. Essa expectativa então é para ver o Caio Jorge mesmo? Na verdade todos, mas o Caio Jorge é especial, né? A gente tá tão stalker que a gente tava pesquisando aqui onde que eles estão. Eles estão passando no aeroporto agora. A gente tá pesquisando a localização deles desde cedo. 15 minutos já estão aqui. A horário que saiu de BH até agora. E o que é a expectativa para o jogo de amanhã? Cruzeiro, claro, né? Qual que é o palpite? 3-0. Isso aí, pessoal. Então tá aqui muito animado. Nessa expectativa, a gente ainda tá aguardando aí os últimos minutos, os últimos preparativos aí para esses jogadores chegarem aqui na Avenida Getúlio Vargas. Volto com você, Odair. Daqui a pouquinho ela volta, né? O carnaval já começou para a terceira idade em Patos de Minas. O Conviver realizou nesta sexta-feira o seu tradicional Carnaforró. O Carnaforró do Conviver, que já é tradição no Centro de Convivência do Idoso, abriu o clima de carnaval para a melhor idade em Patos de Minas. Com fantasias, adereços coloridos e disposição de sobra, os participantes mostraram que a folia não tem idade e que dançar também é uma forma de viver com mais saúde, autoestima e bem-estar. E olha só, aqui no Centro de Convivência da Terceira Idade em Patos de Minas, o carnaval já começou com muito forró. O evento foi preparado especialmente para reunir a melhor idade. E um evento com o melhor da dança, integração e muita felicidade. A gente fica muito feliz, né? A quadra está cheia, né, de idosos. Sempre vem mais de 200 idosos todos os anos, né? As meninas enfeitaram a quadra, sempre tem um lanche especial. As meninas agora estão até distribuindo máscaras, colares, né? É uma festa todos os anos. Além do lazer, o evento reforça o papel do Conviver como espaço de acolhimento, fortalecimento
fortalecimento emocional e combate ao isolamento social. Atividades como o tradicional forró semanal ajudam os idosos a manterem uma rotina ativa, com mais saúde, autoestima e vínculos de amizades. É muito importante, né, a questão da socialização, fortalecer os vínculos, para eles não ficarem isolados, né? A questão deles virem e conviver junto com a comunidade, com toda a população que vem de todas as regiões de Patos, é muito importante. Entre um passe e outro, o Carnaforró mostrou que o carnaval pode ser mais do que folia. Pode ser também cuidado, bem-estar e valorização da pessoa idosa. E em cada sorriso, a certeza de que viver bem também é se permitir dançar. É bom para divertir o carnaval, também dançar sempre. Sempre nós sempre bem estar juntos, né? A animação não faltou, né? Olha, talvez você não saiba, mas o Carnaval em Patos de Minas já foi celebrado com desfiles de escolas de samba, blocos e até trio elétrico. Teve um tempo em que o coração do Carnaval de Patos de Minas batia mais forte na esquina da Avenida Major Gotti com Olegário Maciel. Era ali que a folia ganhava vida. Blocos passavam, marchinhas ecoavam e famílias inteiras se reuniam para celebrar. E quem viveu aqueles momentos ainda pode rever parte dessa história. A NTV realizou transmissões desses carnavais históricos, registrando a animação, os blocos e a multidão que tomava conta da avenida. Imagens que hoje ajudam a manter viva a memória da folia patense. Gostando do carnaval? Estou gostando muito, né? Bloco Vidas já ganhou 2 vezes. Há alguns anos, nesta época do ano, a Avenida Major Gotti já estava tomada pelo clima de carnaval. Ensaios, fantasias, gente circulando e expectativa no ar. Hoje, o cenário é diferente. O que antes ocupava as ruas, agora praticamente não se vê mais. Com o passar do tempo, o carnaval de rua foi perdendo espaço. Atualmente, a folia em Patos de Minas está mais restrita a clubes e festas universitárias. Os blocos tradicionais deixaram de desfilar como antes e a presença popular nas ruas já não é a mesma. O que era um encontro espontâneo nos bairros, hoje acontece em ambientes fechados. A partir dos anos 70, começaram a surgir as escolas de samba. A escola de samba Acadêmicos do Samba é a pioneira. Depois, no final dos anos 70 e início dos anos 80, nós iniciamos o Clubinho Carnavalesco do Povo. Aí era um carnaval também popular, o carnaval de trio elétrico. Eu te falava, o primeiro trio elétrico de Minas Gerais foi o nosso que fizemos aqui em Patos. Começamos com um caminhão de lixo da prefeitura que o Dr. Dácio nos cedia. Recolhia o lixo de manhã, à noite a gente enfeitava o caminhão para ir para a rua. Aí a gente ficou nos anos 70, 80, 90, aí a gente acabou estimulando os blocos que se transformaram em escolas. Nós chegamos a ter 4, 5 escolas de samba aqui nos anos 80 e 90. Depois o Carnaval de Rua de Patos acabou, infelizmente acabou. Hoje ele acontece mais nesse âmbito mais fechado, né? Tem o Macaúba aqui no Parque de Exposição, tem nos bares, né? Nas lanchonetes, Tortuga, Mocambo, mas ele já é mais um carnaval, ele não é um carnaval popular para a população mesmo, né? Hoje, o cruzamento segue movimentado por carros e compromissos do dia a dia para muitos moradores, porém, basta rever as imagens registradas ou fechar os olhos para ainda ouvir o som das marchinhas ecoando pela Major Gotti. Bom demais, não tinha coisa melhor não, sou. Patos de Minas é lugar, ué, esquece. Você vinha pros carnavais aí de rua? Vinha demais, ué, esquece, bom demais. Vocês já viram o carnaval aqui? Já. Bom demais, gostava? Muito. Bom demais, sou. É bom se voltasse de novo, né? Esse carnaval de novo, né? Ah, bom demais, gosto mais. O Carnaval de Patos de Minas mudou, mas na memória de quem viveu os tempos da folia da Major Gotti, a festa continua viva, feita de lembranças, histórias e muita saudade. E carnavalesco importante, Osmildo, uma figura extremamente importante no carnaval aqui. O próprio Osmildo, Isaías participou muito. A gente ainda tinha o bloco sujeira, que era o bloco do sujo, que saía à tarde.
Homem vestido de mulher, mulher vestida de homem, era um barato. As crianças, a gente começava ali no Coreto, aquilo ali lotava, e a gente fazia um percurso na cidade. E era extremamente democrático, porque tinha LGBTQIA+, participavam, né? As travestis, elas se embelezavam, era muito bacana. E um carnaval eminentemente popular. É bom, né? A população de Patos precisa saber disso. Primeiro trio elétrico, 5 escolas de samba. A festa começava na sexta-feira, às 8 horas, na esquina da Major Gotti com Olegário Maciel, só terminava na terça-feira. Bons tempos, né? A Polícia Militar deu início nesta sexta-feira à Operação Blindagem de Carnaval com reforço nas fiscalizações em Patos de Minas. O carnaval nem começou oficialmente, mas em Patos de Minas a segurança já entrou em ação. A Polícia Militar deu início nesta sexta-feira à Operação Blindagem Carnaval, com reforço no policiamento e ações preventivas em diferentes pontos da cidade. A operação tem como objetivo aumentar a presença policial nas ruas e intensificar abordagens e também fiscalizações, além de coibir crimes como furtos, roubos, tráfico de drogas e direção perigosa, situações que costumam aumentar durante períodos de folia. E quem nos traz mais informações sobre esta operação é o Tenente Reis. Nesse período não tem férias para ninguém, não tem folga para ninguém, apenas é o devido descanso, né, para recuperar as energias entre um turno e outro. Militares que estão ainda no período acadêmico, mas já têm uma formação, uma qualificação adequada para trabalhar no policiamento ostensivo, também está sendo utilizado. Militares da atividade meia, né, que trabalham no serviço administrativo, também estão sendo empregados no policiamento. Então, assim, hoje se iniciou a Operação Blindagem Carnaval 2026, então um efetivo muito bom aí nas ruas, estamos realizando diversos tipos de operação, né, blitz policial, batida policial e patrulhamento ostensivo com vários portfólios, policiamento a pé, policiamento de motocicleta e de radiopatrulhas, tudo para levar aí a segurança, reforçar a segurança aí para a sociedade, né, para toda a cidade, para que as pessoas tenham aí uma tranquilidade, né, um conforto aí nesse período festivo. Durante o carnaval, além da segurança nas ruas e nos locais de festa, a Polícia Militar também reforçou as ações preventivas em bairros residenciais. A preocupação é com quem viaja e deixa a casa vazia por vários dias, o que pode aumentar o risco de furtos e invasões. Na nossa região aqui são poucas cidades que vão realizar aquele carnaval tradicional de rua, né? Mas é isso que você disse, né? Muitas pessoas viajam, né, para outras cidades, viajam até mesmo para casa de familiares, né? E suas casas ficam aqui vazias, né? Então a gente preocupa com isso também, com essas pessoas, né? Em promover a segurança das suas propriedades enquanto estiverem aí ausentes. E para quem vai aproveitar o carnaval, a Polícia Militar também reforça um alerta importante: o consumo de bebida alcoólica exige responsabilidade. Bebida e direção nunca combina, né? Então, se a pessoa vai para alguma festa, vai para alguma balada, é importante ter aquele motorista da rodada, porque consumir moderado de bebida alcoólica e dirigir, a gente já sabe o que pode acontecer. Não? As consequências são bem desagradáveis, pode se envolver em acidente e o que é pior, envolver terceiros inocentes aí, né, no acidente, às vezes até um acidente grave. Então, fica assim, sempre a nossa alerta, nossa orientação em relação a isso aí, né? Se vai beber, não dirija, se vai dirigir, não beba. Então agora vamos saber como é que fica o tempo no sábado e domingo de carnaval. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica, lembrou. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. Fim de semana deve ser com aumento na nebulosidade. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 50%. No sábado, em Patos de Minas, mínima de 18 e máxima de 30 graus. E no domingo, variam de 19 a 31. Em Lagamar, no sábado, de 19 a 32 graus. E no domingo, de 19 a 31. No sábado, em Carmo do Paranaíba, a máxima prevista é de 29 graus. E no domingo, 30. Em João Pinheiro, no sábado e também no domingo, variação entre 19 e 32 graus. No sábado, em Matutina, de 18 a 29 graus. E no domingo, de 19 a 30. E em São Gonçalo do Abaeté, no sábado e domingo, mínima de 18 e máxima de 31 graus.
seguir, Justiça proíbe Carmo do Paranaíba de fazer contratações temporárias fora da previsão legal. E após manifestações contra pedágios sem obras na BR-365, o governo de Minas cancela leilão de rodovias. O Tribunal de Justiça lançou esta semana uma campanha de carnaval para conscientizar sobre condutas inadequadas que podem virar crime. Carnaval é tempo de festa, alegria e muita gente nas ruas, mas também é um período em que algumas atitudes ultrapassam o limite da brincadeira e podem virar problema sério com a justiça. Pensando nisso, o Tribunal de Justiça lançou a campanha de Carnaval 2026, com uma proposta diferente: usar o humor característico da folia para conscientizar os foliões sobre condutas inadequadas que em ambientes públicos ou privados podem configurar crime. A campanha leva para as avenidas o bloco Não Perca o Réu Primário, com orientações sobre respeito, cidadania e os limites da lei, reforçando que curtir o carnaval não pode significar invadir o espaço do outro. Entre os principais temas abordados neste ano estão o respeito à mulher e à diversidade, com alertas contra situações como assédio, importunação sexual, agressões e qualquer tipo de violência ou discriminação. Além de conscientizar a campanha, também orienta o que fazer e como denunciar caso alguém seja vítima ou também presencie algum crime durante a folia. A recomendação é procurar ajuda imediatamente, acionar a Polícia Militar pelo 190 e registrar a ocorrência, além de buscar atendimento em casos de agressão ou violência. O Tribunal de Justiça também reforça que informação e prevenção são essenciais para garantir um carnaval mais seguro, com diversão e respeito para todo mundo, sem ultrapassar os limites da lei. O governo de Minas divulgou nesta sexta-feira um comunicado sobre a revogação do edital de licitação do lote noroeste de rodovias, alegando que a desistência se deve à negativa do Ministério dos Transportes em delegar os trechos federais que integravam o projeto. A medida ocorre após muitos protestos de prefeitos, lideranças políticas e moradores do Alto Paranaíba que são contrários à concessão da BR-365 e à instalação de pedágios sem execução prévia de obras na rodovia. O comunicado veio por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, a CEINFRA, indicando a revogação do edital de licitação do lote noroeste de rodovias. A decisão acontece após ofício do ministro dos Transportes, que revisou o entendimento anterior e rejeitou a delegação ao Estado de trechos federais da BR-365 para melhorias estaduais. O projeto previa obras de duplicação, adequações da BR-365 entre Patrocínio, Patos de Minas e o entroncamento com a BR-040, mas agora será executado diretamente pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. A CEINFRA ressalta ainda que a inclusão da BR-365 no projeto estadual era considerada a alternativa mais rápida para resolver problemas logísticos, acidentes e falta de investimentos na rodovia. Apesar da revogação do edital, o Estado de Minas Gerais se coloca à disposição, segundo a nota, para colaborar com o andamento das obras, inclusive no licenciamento ambiental, e acompanhar os prazos e investimentos anunciados pelo Ministério dos Transportes. Nessa nota, a CEINFRA fala que seria a alternativa do Estado, seria a alternativa mais rápida para poder acontecer, para essas obras serem realizadas. Mas, no entanto, o Estado estava dando 30 anos para que os 7 bilhões fossem gastos nas melhorias nessa rodovia, o que é realmente um absurdo. O que a gente espera agora é que o governo federal, né, dê aí uma celeridade a essa situação e cumpra, né, conforme o DENIT disse, né, com essas obras, com essas modificações, com uma pista a mais em vários trechos da BR-365 para uma questão de segurança e também para poder evoluir bem o fluxo de veículos por essa rodovia, que é uma das mais importantes do país. O município de Carmo do Paranaíba está impedido de realizar contratações temporárias fora da previsão legal. A decisão atende a pedido do Ministério Público de Minas Gerais, que apontou irregularidades na forma como a administração vinha preenchendo cargos públicos. De acordo com a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, o município tem realizado contratações temporárias para atividades permanentes, típicas da administração pública próprias de cargo efetivo.
Além disso, em vez de nomear candidatos aprovados em concurso público iniciado em 2022, o município estaria preferindo contratar temporários para preencher as vagas na administração pública. Na ação civil pública, também foi questionado o prazo do concurso. Embora tivesse validade de 2 anos prorrogável por mais 2, o concurso teve prazo estendido por apenas 1 ano pelo município, até fevereiro deste ano. O prefeito de Carmo do Paranaíba, Lucas Mendes, se posicionou por meio deste vídeo. Recebemos essa decisão com muita tranquilidade e respeito. Vamos cumprir o que foi definido e apresentaremos os argumentos da Prefeitura no tempo determinado. Nos últimos anos, muitas decisões foram tomadas para garantir que a saúde, que a educação e os serviços públicos oferecidos às pessoas não parassem. E assim nós conseguimos beneficiar a nossa população. A prorrogação por período inferior ou previsto no edital seria ilegal e prejudicaria os aprovados. Vários deles que ainda não foram nomeados questionaram o município por preencher os cargos para os quais foram aprovados por pessoal temporário. A pedido do Ministério Público, a Justiça também determinou a prorrogação do prazo do concurso por até mais 1 ano, totalizando 2 anos de prorrogação, o que estaria de acordo com o edital do certame. Segundo o promotor de justiça, Henrico de Souza Cabral, o encerramento antecipado da validade do concurso é uma manobra para manter as contratações irregulares e excluir os candidatos aprovados. Para ele, a diminuição do prazo do concurso prejudicaria os aprovados e poderia gerar danos financeiros ao município, que teria gastos com a realização de novo certame para preencher os cargos vagos. Sabemos da expectativa de vocês que prestaram concurso público, que estudou e aguarda uma oportunidade. Essa decisão protege vocês, candidatos. Esse não é um momento de disputa, e sim um momento de muita responsabilidade. Seguimos trabalhando com diálogo, transparência e compromisso com o Carmo do Paranaíba e com cada cidadão. A seguir, Cruzeiro de Tite está em Patos de Minas para a partida decisiva pelo Campeonato Mineiro e o presidente da URT confirma propostas para deixar o clube. A repórter Débora Xavier volta a falar ao vivo comigo, né? Ela está direto da porta do hotel onde a delegação do Cruzeiro está hospedada. Ô, Débora, o pessoal acabou de chegar, então, por aí? Isso aí, Odair. Jogadores cruzeirenses agora oficialmente em solos patenses, aí já se preparando aí para essa última fase aí do campeonato, fase decisiva, né? E chegaram então aí Matheus Pereira, fez muito barulho aqui com os torcedores, Caio Jorge, o Arroio. Cássio não deu muito papo assim não, mas também chegou ali caladinho, fez a sua parte. E a gente está aqui ainda com as torcedoras, né? A gente quer saber agora o que vocês acharam aí dessa chegada aí dos jogadores, gostaram de ver eles? A gente gostou demais. Eu acho que foi muito rápido. Deveria ter ficado um pouco mais. Eu tive o mínimo de alegria de pegar na mão do Romero, tá? Mas de resto foi assim, muito rápido. E você, encontrou com alguém que gostaria? Todos, assim, né? De longe eu vi o Lucas Romero, que era o que eu mais queria ver, mas ele não foi ali na gente, mas o Didi Alba foi. Como é que você falou agora o nome, gente? O Romero. O Romero? Não, o Romero não foi. O Romero não foi. O Romero foi, gente, eu não vi. Eu tava tentando baixar assim, a memória do meu celular. Não, eu vi na esperança de chegar perto do Caio Jorge, cheguei do Tite. Ah, é, teve o Tite. A gente viu o Tite. A gente quebrou a grade, a gente ficou gritando, se humilhando. A grade quebrou. Não, gente, a gente não quebrou. E amanhã a gente tá aqui de novo pra se humilhar, pra falar Caio Jorge, Matheus Pereira, a gente viu de longe. Tentar pegar um autógrafo. O Fagner, o máximo que ele deu foi um tchauzinho assim, ó. Tímido. Ele é timidozinho. Mas valeu encontrar com ele. Valeu demais. Nós amamos o Cruzeiro. Cruzeiro, coração sempre. Valeu muito. Isso aí, então já o pessoal gritou muito, fez muita alegria aqui quando os jogadores desceram. O Tite foi um dos primeiros a descer, a torcida vaiou ele, mas mesmo assim continua nessa torcida para amanhã pra gente conferir esse clássico, né, Odair?
Isso aí, muito obrigado pela participação aqui, pelas informações. A Débora que está acompanhando desde o início da noite, né? Essa chegada do Cruzeiro e, né, dessa movimentação toda. O torcedor está meio chateado com o Tite, ninguém entende isso. Um técnico, né, então, com know-how como ele tem, sabe que o torcedor realmente pega no pé quando o time não está indo muito bem. Um abraço para você, Débora. Obrigado pela participação. A gente segue por aqui no nosso News, porque, ainda falando de futebol, né? Porque um dia antes do jogo decisivo, diante do Cruzeiro, o presidente da URT, Igor Cunha, confirmou ao jornalismo da MTV que recebeu propostas para deixar o clube. A confirmação aconteceu na tarde desta sexta-feira, quando foi procurado pelo grupo de jornalismo da NTV. Diante dos boatos que poderia deixar a diretoria, Igor Cunha foi questionado se aceitaria as propostas e se já havia negociação em andamento. O presidente da URT afirmou que ainda não tomou uma decisão. Abre aspas, preciso tomar uma decisão se vou seguir no futebol profissionalmente no caso, pois se eu for, seria nesses moldes. Mas, de toda forma, está tudo em aberto. Meu foco é na URT até o dia 8 de março. Após isso, vou analisar direitinho o que vou fazer. Um dos clubes queria uma resposta imediata, mas dei a mesma resposta a todos, somente após o campeonato, fecha aspas, declarou. Em outra resposta, ele reforçou, abre aspas, meu mandato vai até o meio do ano e a URT não terá calendário após o Mineiro. De toda forma, eu teria que tomar uma decisão de continuar ou não. Recebi 3 propostas para seguir no futebol, sim, fecha aspas. Igor Cunha cumpre atualmente mandato de 2 anos, após ter sido eleito em setembro de 2024. O período à frente do clube se estende até setembro de 2026, quando se encerra o prazo estabelecido para a atual gestão. Com essa, o NTV News termina, mas a gente se encontra amanhã aqui na bancada. Quem vai estar aqui é a Amanda, né? Amanda Oliveira, que está de volta. Depois de ter tido neném, ter ficado fora, ela está de volta, né? E amanhã ela retorna à bancada do News. Eu te encontro na segunda-feira, falando de toda a repercussão da rodada do fim de semana, para a gente saber, né, dos principais lances entre Cruzeiro e URT, né, os lances do Atlético, enfim, de todos os clubes aí desse final dessa primeira etapa, dessa primeira fase do Campeonato Mineiro, no debate esportivo, na segunda às 18 horas. Bom fim de semana para você, bom sábado e domingo de carnaval e até segunda.